Beleza, amigos da nutrição? Meu nome é Bruno Cipriano, eu sou nutricionista, sou também graduado em educação física e estou sempre aí batendo um papo com vocês entre 5 e 10 minutinhos a respeito de um tema relevante a respeito das ciências da nutrição, da saúde, do desempenho. E hoje, né, a gente vai aí para o vídeo final da série sobre periodização, né, e a gente vai hoje abordar duas fases, né, duas fases que concluem, né, a minha periodização e as formas que eu divido, né, uma dieta. Então, as minhas dietas, elas são, né, como a gente comentou nos outros vídeos, né, elas são divididas em fases de adaptação à dieta, fases de hipertrofia, fases de emagrecimento. Essas duas fases elas podem variar em ordem e duração, né? E hoje a gente vai abordar a fase de preparação e a gente vai abordar a fase de férias, né? Que são aí as duas fases que vão concluir, né? As duas fases que vão concluir uma periodização, tá? Então a gente vai começar falando a respeito aí da fase de preparação. Essa fase ela pode receber o nome também aí de projeto, ela pode receber também o nome de regime, né? Claro que não são nomes aí que me agradam tanto, eu gosto mais do termo preparação. Também, né, um último sinônimo aí seria fase específica, né? Então é a fase onde normalmente, né, a gente vai dar os 100%, 110% de todo o nosso trabalho, né? Então, vamos recapitular as outras fases para a gente poder compreender um pouco melhor aí qual seria uma diferença de uma fase de preparação. Vamos pegar como exemplo a musculação, né? Uma pessoa que lá em janeiro, por exemplo, procurou um nutricionista para ir para a praia em dezembro, né? Então, em janeiro, fez tudo certinho, né? Não deu tempo para o nutricionista trabalhar, não foi ali faltando um mês para chegar na praia, 15 dias para chegar na praia, ela deu tempo, né, para o Nutri trabalhar. Então essa pessoa, ela começou numa fase de adaptação à dieta, o Nutri ali tentou entender, né, os alimentos que ela mais gostava, os horários que ela tinha para comer, deu tudo certo, passamos essa fase de adaptação. Essa pessoa estava mais gordinha, por exemplo, ela estava ali nos seus, vamos pensar num homem ali, ele estava ali nos seus 21% de gordura, foi feito um trabalho na fase de emagrecimento, então dentro da rotina mesmo desse cara, né, a gente conseguiu diminuir bem o percentual de gordura dele, esse cara foi dos 21% para os 13,5%, né, Só que aí esse cara achou que ele ficou pequeno, né? Ele está se sentindo magro, né? Ele até tinha um volume na fase ali antes de começar esse processo, mas boa parte daquele volume que esse cara detinha era de gordura, né? E à medida que esse cara foi perdendo gordura, esse volume foi diminuindo e a gente entrou então numa fase de hipertrofia, né? Na fase de hipertrofia, esse cara recuperou um pouco ali do seu volume, né? Ele corrigiu os pontos que ficaram falhos. Então, por exemplo, ele achou que no final da preparação, por exemplo, no final da fase de emagrecimento, o ombro dele ficou pequeno. E ele usou essa fase de hipertrofia para corrigir isso, né? E só que assim, na fase de ganho, né, na fase de hipertrofia, vai acontecer do cara ganhar também um pouquinho de gordura, né? A gente briga contra isso, mas claro que um pouco ali, a gente cede um pouco, né? E vamos pensar que a gordura desse cara tenha chegado aí em 16%, costuma ser o meu teto, né? Como a gente viu aí no vídeo sobre hipertrofia, essa gordura chegou em 16%. E aí, assim, a gente está no mês de outubro, faltam 2 meses, esse cara vai viajar lá no dia 24, né? Ele vai viajar no dia 24 de dezembro, e esse cara, ele quer chegar voando na praia, né? Largou da namorada, ele quer chegar com tudo na praia. E então ele chega no seu nutricionista e fala, cara, agora está na hora de apertar, né? Agora está na hora, eu quero dar os meus 110% para chegar lá no meu melhor físico.
que é importante a gente entender então sobre isso? Aquilo que a gente atinge na fase de preparação é algo momentâneo, né? Então pensem ali num atleta de fisiculturismo, aquele físico que ele subiu no palco não é o mesmo físico que ele vai carregar durante o ano todo. Ele tem potencial de melhorar esse físico ao longo do ano todo, mas aquele físico, aquelas características, elas não vão ser mantidas durante todo o ano. Assim, na preparação é uma etapa onde o indivíduo ele vai fazer coisas, né? Nós vamos mexer em fatores que são de difícil manutenção durante o ano todo. E essa é a primeira grande diferença, e talvez a principal diferença da fase de preparação. Então essa fase ela não tem muito a ver com rotina, né? Se a rotina do cara é ir 4 vezes por semana na academia e ele conseguir dar conta dos seus compromissos de trabalho, dos seus compromissos familiares, na fase de preparação, esse cara vai os 6 dias na academia. Esse cara, além de os 6 dias na academia, ele vai acordar 1 hora mais cedo para fazer uma atividade aeróbia. Esse cara, se ele for ciclar, por exemplo, ou se ele for fazer um blast, né, caso ele faça aí os modelos de blast e cruise, esse cara vai fazer o blast nessa fase, né? Então, essa é a etapa onde o cara vai suar sangue, é a etapa que ele vai sair da zona de conforto, né? É a etapa onde o que ele vai fazer aqui, ele não vai conseguir fazer durante o ano todo em prol de um objetivo maior. Então, assim, se nas outras fases o cara estava chegando ali no, sei lá, uma vez a cada 15 dias e esse cara tomava uma cerveja, nessa fase esse cara não vai fazer isso. Ele vai guardar, ele vai segurar essa vontade para que, às vezes lá na praia, né, ele está se preparando para chegar lá na praia ele vai tomar a cerveja dele, ele assume o fato dele não tomar a cerveja agora, por exemplo, para atingir o melhor resultado e deixar para aproveitar na hora certa, né? Então, se a gente for aplicar, por exemplo, isso em outros esportes, né? Então vamos pensar que eu possa ter um cara que ele, sei lá, ele joga basquete num determinado mês ali, ele vai ter um campeonato importante, né? Nessa fase é uma etapa onde ele vai ter uma dieta específica, né? Por isso também esse nome, dieta específica, para que ele possa, né, dar conta, né? Para que ele possa dar o melhor de si, né? Então a fase de preparação é a fase onde o cara vai apresentar o seu melhor, né? Ou vai se preparar para apresentar o seu melhor. E às vezes para fazer isso esse cara ele sai, né? Mas às vezes não, né? Esse cara vai ter que sair da zona de conforto dele, né? Ele vai ter que fazer mais do que ele está acostumado a fazer para atingir um ápice. Só que seria um erro tentar manter esse ápice no longo prazo. Isso é inviável, né? Ninguém consegue fazer isso por muito tempo. Imagine que nessa etapa, 2 dietas, por exemplo, eu considero bem interessantes para essa fase, né? Uma dessas dietas seria um ciclo de carboidrato, então a gente pode alternar ali uma dieta bem restritiva em carboidrato com uma dieta com um pouco mais de carbo. Talvez esse cara ele não vai conseguir fazer isso o ano todo, né? Então, mas ele pode fazer ali por 2 meses, 3 meses. Em média, uma fase de preparação ela dura entre 6 semanas e 20 semanas. Quanto melhor a pessoa se manteve ao longo do ano, quanto melhor ela percorreu as outras fases, menos tempo de preparação essa pessoa precisa, né? Então, vamos entender que se eu tenho um cara que ele conseguiu manter o percentual de gordura dele sob controle ao longo do ano todo, menos tempo esse cara vai ter que se preparar para chegar num percentual de gordura muito baixo. Se eu tenho uma pessoa que se manteve em 13% durante o ano todo e ela quer chegar em 9%, vocês têm que concordar comigo que ela vai gastar menos tempo, né, para chegar nisso do que se ela tivesse os seus 20% e quisesse um resultado mais rápido, né? Então essas são as características da fase de preparação. É uma dieta, é uma fase, né, que te tira da zona de conforto, onde normalmente você vai encarar dietas restritas. Um erro grosseiro, né, por parte de alguns é querer fazer uma dieta muito restrita, né, uma dieta muito restrita durante um longuíssimo período. E isso, na maioria das vezes, pela experiência que a gente tem aqui no consultório, vai levar o seu resultado ao fracasso, né? Dificilmente você vai ser bem sucedido.
Por isso, né, por isso que é interessante a gente trabalhar com a periodização. Então a gente ter fases específicas. É mais fácil dividir isso ao longo do ano, né? E claro, se eu consigo melhorar de uma forma um pouco mais tranquila, quando eu precisar fazer uma etapa ali mais restrita, uma etapa mais agressiva, eu tenho que ficar menos tempo fazendo isso, tá bom? Por último, então, né, a gente vai entrar na fase de férias, é uma fase um pouco mais curta, né, uma fase aí que normalmente eu acredito que um prazo adequado para essa etapa seja entre 3 e 15 dias, né, então se a pessoa vai tirar ali mais de um período de férias ao longo do ano, dá para a gente dividir essas, por exemplo, 7 dias e 7 dias, né, poxa, eu saio de férias uma vez só o ano, vai ter a possibilidade dessa pessoa fazer aí um prazo um pouquinho maior, né? Então talvez alguma viagem bacana, uma viagem para o exterior, né? Algo dessa forma, né? Então a etapa de férias é uma etapa onde eu espero que o meu paciente vá ter um mau resultado, né? Isso pode estar muito bem descrito, né? Pode estar muito bem planejado dentro de um cronograma, né? Então agora, por exemplo, eu estou gravando esse vídeo aqui no dia 4 de outubro, né? Logo aí a gente vai ter já as festas de fim de ano, por exemplo. E eu espero que, por exemplo, algumas academias, por exemplo, vão fechar ali, né? Do dia 26 ao dia 2, né? Eu odeio quando isso acontece, mas algumas academias ainda insistem nisso, pelo menos aqui na cidade de Franca. E eu tenho alunos que treinam, por exemplo, né? Eu tenho pacientes que treinam nessas academias, e esse cara vai ficar sem treinar, né? Então é esperado que talvez na minha avaliação de janeiro que eu vou fazer nesse paciente, ele vai estar com menos massa magra do que a avaliação que eu fiz nele em dezembro. Esse cara já não treinou em dezembro, por exemplo, poxa, eu vou ter Natal, eu vou ter Ano Novo, são datas festivas onde naturalmente as pessoas ali dão uma abusada a mais, seja em bebida alcoólica, seja em comidas, né? Então é esperado que nessa etapa, às vezes, esse paciente vai ganhar um pouco de gordura, né? O que não pode acontecer, né? E aí por que é importante a gente trabalhar com periodização e por que é importante a gente trabalhar com calendário, né? Imagina que eu tenho um paciente que ele vai ter uma competição importante, isso é difícil de acontecer, né? Mas imagina que ele possa ter uma competição importante sei lá, em dia 4 de janeiro, né? Dificilmente esse cara conseguiria aproveitar bem as festas de fim de ano, ele teria que estar na fase de preparação, ele teria que estar focado, né? Então, a fase de férias, né, para a gente especificar, é uma fase aí onde a gente vai esperar maus resultados, né? E a fase ali onde o cara vai cuidar de outras questões, né? Então, poxa, às vezes dá essa desligada, né, por um período curto, claro que planejado, né, isso faz bem, né, isso vai fazer bem para questões psicológicas, né, em muitos casos, né. Eu não vou esperar que meu paciente que viajou, por exemplo, o cara vai ficar uma semana no Nordeste, né, eu não vou esperar que esse cara, ele faça a dieta da mesma forma que ele fazia quando ele estava aqui. Vamos pensar que lá o cara ele escolheu um hotel bacana, no café da manhã esse cara vai ter, por exemplo, ele até tem boas opções, ele tem ovos, ele tem, por exemplo, frutas, só que ele tem ali um pedaço de bolo, ele tem um pastel, né? Esse cara ele não precisa comer esse pastel todos os dias, mas eu sei que vai ter um dia da viagem dele, 1, 2, talvez mais dias dessa viagem, que esse cara vai querer comer um pastelzinho. Nessa fase, o que eu espero do meu paciente? Que ele faça boas escolhas, que ele consiga realmente usar esse período para descansar mentalmente, fisicamente, e espero também, né, que esse paciente minimamente atinja aí suas necessidades proteicas durante o dia e não esculache muito, né, e não zoe muito. Por isso que é interessante essa fase ter um prazo mais curto em relação a outras, né, para que a gente rapidamente, né, depois aí, a gente retorne já numa fase de adaptação. Como esse cara já veio de todo um trabalho, ele vai precisar talvez aí de umas 2 semaninhas para voltar no eixo e rapidamente a gente já esteja aí buscando os nossos objetivos, seja de hipertrofia, seja de emagrecimento, tá bom? Então a fase de férias é uma fase onde eu espero um mau resultado por parte do meu paciente, é uma fase curta dentro de uma periodização,
mas é uma fase realmente importante, é uma fase onde aí o paciente muitas vezes vai aproveitar aquilo que ele conquistou, né, ao longo do ano todo, né? Talvez esse cara se preparou para um cruzeiro, talvez uma moça se preparou para um casamento, ia ficar de lua de mel depois, né? Então, essa fase é uma fase onde a gente espera esses maus resultados de maneira planejada. Claro que, o que é interessante, né? Eu não gosto que meu paciente abuse muito. Então vamos pegar um exemplo aqui de avaliações. Vamos pensar que eu tenho a avaliação onde o meu paciente ele atingiu o ápice dele, por exemplo, em 12% de gordura. A avaliação anterior a essa, ele tinha 14% de gordura. E ele foi lá e viajou, né, com os 12% de gordura, ficou uma semana fora. Eu não gostaria que esse cara ultrapassasse o resultado da antepenúltima avaliação, né? Então, quando eu fizer uma outra avaliação, ele estava com 14, 12, vamos pensar que ele volte com 13,8. Isso me agradaria bastante. O que não pode acontecer, esse cara está com 14, 12 e voltar com 17. Né? Aí a gente vai ter que trabalhar um bom tempo para chegar onde ele já estava. Né? Isso acaba sendo muito ruim. Tá? Claro que aconteceu isso, legal, vamos trabalhar, né? A gente não vai ficar parado. Mas se esse cara consegue nessas férias aí se manter melhor, é mais fácil para retornar o trabalho. Então percebam, né? A periodização, ela permite essa organização, né? E essa organização faz com que a gente vá progredindo, né, ao longo do tempo. Eu acredito que um prazo bacana para uma periodização seja algo em torno aí de 6 a 8 meses, né? Então, mais ou menos, a cada 6, 8 meses, a gente tem o que a gente vai chamar de macrociclo, que vai ser a nossa periodização. A gente vai ter a nossa periodização completa. Então, a cada 6 a 8 meses, o paciente ele tem a possibilidade de atingir um físico mais forte e mais definido. Esse físico ele tem uma piora, né, vamos dizer assim, em relação à etapa de férias, e depois a gente já inicia o nosso próximo trabalho. E a expectativa é qual? Que o físico desse segundo trabalho seja mais forte e mais definido do que o físico do primeiro trabalho, certo? Então é isso, galera. Hoje vídeo aí sobre as duas etapas que estavam faltando a respeito da periodização, as etapas de preparação e as etapas de férias. E essas fases têm como característica não terem nada a ver com a rotina da pessoa. Então, nem o que ela vai fazer na preparação, nem o que ela vai fazer nas férias, né? O cara não vai comer pastel todo dia no dia a dia dele, né? Pelo menos não deveria, né? Essas fases não se encaixam na rotina do paciente. Essas fases são fases momentâneas, certo? Então, peço aí que vocês curtam, peço que vocês se inscrevam no canal, compartilhem esse vídeo, e deixem aí sugestões para os próximos vídeos, certo? Um abraço a todos, valeu!